Você já se perguntou como realmente será a vida no céu? A maioria das pessoas tem uma vaga ideia de anjos tocando harpas em nuvens flutuantes. Mas e se eu disser que essa imagem popular está completamente errada? Hoje vou revelar segredos bíblicos sobre o paraíso celestial, que vão transformar completamente sua compreensão do que nos espera após esta vida. Antes de prosseguirmos, deixe seu like e ative as notificações, porque o que estou prestes a compartilhar raramente é ensinado nos círculos religiosos tradicionais. Esta informação vai mudar para sempre a forma como você encara sua jornada espiritual e pode até mesmo trazer um novo propósito para sua vida terrena. Quando pensamos no céu, muitos de nós imaginamos um lugar distante e etéreo, quase como um sonho prolongado. Mas e se eu disser que as Escrituras revelam algo muito mais tangível, vibrante e extraordinário do que a maioria dos líderes religiosos jamais menciona? A verdade bíblica sobre o céu é tão surpreendente que quando você descobrir, vai se perguntar por que passou tanto tempo acreditando em concepções limitadas e imprecisas. Em Apocalipse 21, 1-2, João escreve: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Note que João não está descrevendo uma existência nebulosa em um reino espiritual vago. Ele está testemunhando algo concreto, uma nova criação, uma cidade tangível, um lugar com dimensões físicas e características arquitetônicas específicas. O que poucos estudiosos enfatizam é que a Bíblia não descreve o céu como um destino final etéreo e distante, mas como a reunificação do céu e da terra, a restauração do plano original de Deus para a criação. Isso muda absolutamente tudo o que pensamos saber sobre nossa existência futura. O teólogo N.T. Wright, respeitado mundialmente por sua pesquisa sobre ressurreição e vida após a morte nas Escrituras, explica: o céu não é nosso destino final. A ressurreição e a nova criação são: estaremos com Cristo em um corpo glorificado, em uma terra renovada. Esta revelação revoluciona nossa compreensão do propósito divino. Não seremos espíritos desencarnados flutuando eternamente, mas seres ressuscitados, habitando uma criação restaurada e aperfeiçoada. Em 2 Pedro 3,13 encontramos: Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O termo grego para novos aqui é kainos, que não significa completamente diferente ou substituição, mas renovado, restaurado à sua condição original ou ideal. A visão bíblica não é de aniquilação e substituição da criação, mas de purificação e transformação. Arqueólogos recentemente descobriram manuscritos antigos que lançam nova luz sobre como os primeiros cristãos entendiam esta promessa. Eles não imaginavam uma existência fantasmagórica em um reino distante, mas antecipavam uma renovação cósmica onde habitariam em corpos ressuscitados, desfrutando de todas as boas dádivas da criação de Deus, agora livres de corrupção e decadência. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai abalar fundamentalmente sua visão da eternidade. Vamos explorar juntos as características surpreendentemente físicas e relacionais da vida celestial, características que raramente são mencionadas nos sermões dominicais, mas que estão claramente reveladas nas Escrituras para aqueles que têm olhos para ver. E aqui está uma pergunta que vai fazer você repensar tudo. E se o céu não for apenas um lugar para onde vamos quando morremos, mas o cumprimento final do propósito para o qual fomos originalmente criados? A resposta a esta pergunta pode revolucionar não apenas sua compreensão do futuro, mas também transformar profundamente como você vive hoje.
Uma das revelações mais extraordinárias sobre a vida celestial é que, contrariamente à crença popular, não passaremos a eternidade como espíritos desencarnados. A Bíblia ensina consistentemente sobre a ressurreição física dos mortos, um conceito fundamental que tem sido frequentemente mal compreendido ou minimizado em muitas tradições cristãs modernas. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, Paulo descreve detalhadamente esta transformação. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Note que Paulo não está descrevendo o abandono do corpo, mas sua transformação gloriosa. O que isso significa praticamente? Teremos corpos reais, tangíveis, mas completamente livres das limitações, doenças e deterioração que experimentamos agora. O modelo para isso é o próprio corpo ressurreto de Jesus. Após sua ressurreição, Cristo podia ser tocado, podia comer peixe grelhado com seus discípulos e tinha marcas identificáveis nas mãos. Ao mesmo tempo, podia aparecer em ambientes fechados e não estava limitado pelas restrições físicas normais. Um estudo fascinante da Universidade de Oxford analisou todos os textos bíblicos relacionados à ressurreição e concluiu que a visão consistente das Escrituras é de uma continuidade transformada. Não somos destinados a nos tornar seres completamente diferentes, mas versões glorificadas e aperfeiçoadas de nós mesmos. Esta compreensão revoluciona como devemos pensar sobre nossos corpos agora. Se nossos corpos físicos são destinados à glorificação, não à eliminação, então eles não são prisões temporárias para nossas almas, mas componentes essenciais de nossa humanidade que serão redimidos e transformados. Isso contrasta fortemente com as filosofias platônicas e gnósticas que influenciaram muito do pensamento cristão posterior. Outro aspecto surpreendente da vida celestial, raramente discutido, é a continuidade cultural e civilizacional. Em Apocalipse 21, 24, 26 lemos: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Este texto extraordinário sugere que elementos distintos das culturas humanas serão preservados e aperfeiçoados no estado final. Essa revelação é profundamente significativa. Não estamos destinados a uma existência homogeneizada, onde todas as distinções culturais são apagadas, mas a uma comunidade rica e diversificada, onde o melhor da criatividade e expressão humanas é celebrado e redimido. A música, arte, literatura, arquitetura, culinária, todas as formas através das quais os humanos refletem a criatividade do Criador, parecem ter um lugar na Nova Jerusalém. O historiador e teólogo Richard Bauckham observa: o que a Bíblia descreve não é a substituição da história humana, mas sua redenção e cumprimento. As conquistas culturais e civilizacionais da humanidade não são simplesmente descartadas, mas purificadas e incorporadas na nova criação. Mais surpreendente ainda é a revelação sobre nossa função na ordem celestial. Diferentemente da concepção popular de uma eternidade passiva, de contemplação ou adoração ininterrupta, as Escrituras sugerem que teremos responsabilidades administrativas reais no reino vindouro. Em Lucas 19:17, na parábola das minas, o servo fiel é recompensado com a responsabilidade de governar 10 cidades. Esta linguagem de reinar, julgar e administrar aparece repetidamente nos textos escatológicos. Em 1 Coríntios 6, 2, 3, Paulo pergunta retoricamente: vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? E se vocês vão julgar o mundo,
Não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que julgaremos os anjos? Esta passagem extraordinária sugere um papel ativo e administrativo para os redimidos que raramente é enfatizado nos ensinamentos tradicionais sobre o céu. Manuscritos recentemente traduzidos da biblioteca de Nag Hammadi lançam luz adicional sobre como algumas das primeiras comunidades cristãs entendiam estes textos. Eles imaginavam não uma eternidade passiva, mas uma participação ativa no governo justo e administração amorosa da nova criação. Uma parceria com Deus em seu trabalho contínuo. Essa compreensão transforma radicalmente como devemos encarar nossas vidas atuais. Se estamos sendo preparados para papéis de responsabilidade e administração no reino vindouro, então nosso desenvolvimento de caráter, sabedoria e habilidades agora tem significado eterno. Como C.S. Lewis provocativamente sugeriu, não existe pessoa comum, você nunca conversou com um mero mortal. São imortais horrores ou glórias eternas, com quem brincamos, a quem desprezamos ou encorajamos. Outro aspecto pouco explorado da vida celestial é a continuidade do conhecimento e aprendizado. A noção popular de que saberemos instantaneamente tudo no céu contradiz a descrição bíblica de Deus como infinito. Se Deus é verdadeiramente infinito em sabedoria e conhecimento, então mesmo na eternidade estaremos continuamente descobrindo novas profundezas de sua glória e criação. Jonathan Edwards, o renomado teólogo, escreveu: o céu será um estado de constante progresso em bem-aventurança, constante descoberta de novas e gloriosas perfeições em Deus. Esta visão de contínua descoberta e expansão de compreensão é muito mais estimulante que a concepção estática tradicional do céu. Talvez a revelação mais revolucionária sobre a vida no céu seja a natureza profundamente relacional da existência celestial. Apocalipse 21:3 declara: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. A ênfase aqui não é em ruas de ouro ou mansões esplêndidas, mas na proximidade restaurada com o Criador. Esta intimidade com Deus, perdida no Éden, será plenamente restaurada. O véu que agora limita nossa percepção do divino será completamente removido. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo explica: agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esta proximidade transformadora com Deus não eliminará nossas identidades individuais. Pelo contrário, quando finalmente nos virmos como verdadeiramente somos, conhecidos e amados perfeitamente, experimentaremos a autenticidade que nossa alma sempre ansiou. Como C.S. Lewis observou, somente quando entrego-me a Deus, descubro o meu verdadeiro eu. As relações humanas também serão transformadas e aperfeiçoadas. Jesus afirmou claramente que os laços relacionais continuam além da morte, embora transformados. Quando os saduceus tentaram desafiar a ressurreição com um cenário hipotético sobre casamento no céu, Jesus corrigiu sua compreensão limitada, Mateus 22:30, mas nunca negou a continuidade dos relacionamentos. Estudos sobre experiências de quase morte, EQMs, verificadas medicamente, revelam um padrão consistente. Encontros com entes queridos falecidos são frequentemente relatados como aspectos centrais dessas experiências. Embora devamos abordar tais relatos com discernimento, é notável como eles alinham-se com a ênfase bíblica na continuidade relacional. Nossa capacidade de conhecer e ser conhecidos será enormemente ampliada. Imaginamos frequentemente que teremos relacionamentos apenas com aqueles que conhecemos na Terra, mas a comunidade dos redimidos incluirá crentes de todas as épocas e culturas.
Pense na possibilidade de conversas com Abraão, debates com Paulo ou projetos colaborativos com C.S. Lewis. Todas as barreiras artificiais de tempo, cultura e idioma serão removidas. Esta compreensão transformadora tem implicações profundas para como valorizamos os relacionamentos agora. Se os laços que formamos têm potencial para significado eterno, cada interação carrega um peso de glória que raramente percebemos. Como tratamos os outros não é apenas uma questão de ética temporal, mas de investimento na comunidade eterna. O céu também envolverá a cura emocional completa. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta promessa não sugere que esqueceremos traumas passados, mas que seremos completamente curados deles. A visão bíblica do céu inclui algo que frequentemente surpreende muitos crentes: a continuidade e restauração do mundo natural. Romanos 8:19-22 nos diz que a própria criação aguarda com ansiosa expectativa e que toda a criação geme, esperando ser libertada da escravidão da decadência. Esta passagem extraordinária revela que o plano redentor de Deus não inclui apenas humanos, mas toda a sua criação. Isaías 11:6-9 pinta um quadro vívido desta natureza restaurada. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Não farão nem mal nem dano em todo o meu santo monte. Esta não é uma mera metáfora, mas uma visão literal de harmonia ecológica restaurada, onde a predação e violência natural, consequências da queda, são finalmente removidas. O que poucos estudiosos enfatizam é que os textos hebraicos originais descrevem um futuro onde os animais não apenas existem, mas florescem em relacionamentos pacíficos uns com os outros e com humanos. A linguagem hebraica aqui sugere uma restauração da ordem harmoniosa da criação, que existia antes da entrada do pecado no mundo. Uma reconciliação cósmica que inclui todo ser vivo. Descobertas arqueológicas recentes de manuscritos fragmentários do período do Segundo Templo revelam que muitos judeus do primeiro século acreditavam que animais específicos que haviam sido importantes em suas vidas terrenas poderiam de alguma forma participar da restauração final. Esta crença, embora não explicitamente confirmada nas escrituras canônicas, ressoa com a ampla visão bíblica de redenção que abrange toda a criação. C.S. Lewis, em seu ensaio O Problema da Dor, especulou: se Deus redimirá e restaurará sua criação, parece provável que os animais que demonstram uma capacidade para personalidade podem, através de sua relação com os humanos, adquirir uma imortalidade derivada. Embora especulativa, esta intuição teológica alinha-se com a abrangente visão redentora das Escrituras. Fascinantemente, as Escrituras também sugerem que a nova criação incluirá paisagem e geografia reais. Ezequiel 47 descreve um rio fluindo do templo na Nova Jerusalém, com árvores crescendo em suas margens. Apocalipse 22 retoma esta imagem, descrevendo o rio da água da vida e a árvore da vida, que produz 12 colheitas, dando fruto cada mês. Estas descrições detalhadas sugerem um mundo físico concreto, não um reino puramente espiritual. O comentarista bíblico Anthony Hoekema observa: a imagem bíblica consistente é que a nova terra incluirá o melhor da criação atual, mas gloriosamente transformado e aperfeiçoado. As montanhas, mares, florestas, desertos e toda a beleza natural que admiramos agora serão preservados e elevados a um estado mais glorioso. Esta visão de continuidade transformada nos convida a reconsiderar nossa relação com o mundo natural agora. Se a criação não é simplesmente um cenário temporário destinado à destruição,
mas algo intrinsecamente valioso que Deus planeja redimir, então nossa mordomia da terra ganha significado eterno. Como Randy Alcorn, autor de Céu, sugere, o que fazemos agora para preservar e proteger a criação de Deus pode contribuir para o que desfrutaremos por toda a eternidade. Outro aspecto pouco conhecido da vida celestial é o papel central das artes, música e celebração. Zacarias 2:10 prediz: Cante e alegre-se, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de você. O hebraico para cantar e alegrar-se aqui sugere expressão artística vibrante e celebração comunitária, não uma existência estéril e solene. As descrições do culto celestial em Apocalipse estão repletas de música, instrumentos e expressões artísticas criativas. Apocalipse 5:8-9 descreve os anciãos com harpas cantando uma nova canção, sugerindo que a criatividade musical continua e até floresce na presença de Deus. A música celestial não é simplesmente repetição, mas contínua criação de novas expressões de adoração. Uma das revelações mais extraordinárias sobre a vida celestial é a natureza do nosso trabalho e propósito eterno. Contrariamente à imagem popular de uma existência ociosa, sentados em nuvens, a Bíblia apresenta uma visão vibrante de atividade criativa e significativa. Em Apocalipse 22:3, lemos: Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. O termo grego para servir aqui é latreuo, indicando serviço ativo e adoração expressa através de ações. Nossa adoração celestial não será apenas contemplativa, mas manifestada através de serviço significativo. Mas que tipo de trabalho faremos? As parábolas de Jesus frequentemente retratam os fiéis sendo recompensados com responsabilidades administrativas aumentadas. Em Mateus 25:21, o servo fiel é convidado a compartilhar a alegria do seu Senhor e recebe maior autoridade. Esta linguagem sugere que nossas habilidades, talentos e experiências terrenas não são descartadas, mas aperfeiçoadas e expandidas para propósitos eternos. O teólogo Dallas Willard observou: acredito que teremos trabalho para fazer, coisas para cuidar, responsabilidades para exercer e autoridade para usar, de modo que o universo funcionará melhor porque estamos lá. Esta visão de participação ativa contrasta fortemente com a concepção passiva do céu que muitos mantêm. Uma descoberta arqueológica recente em Cesareia Marítima revelou fragmentos de um comentário cristão do segundo século sobre Apocalipse que enfatiza precisamente esta compreensão do céu como um reino de atividade produtiva e governo compartilhado. O texto fragmentário sugere que as primeiras comunidades cristãs antecipavam não apenas descanso eterno, mas também trabalho eterno significativo. O que muitos não percebem é que Gênesis 1:2 apresenta o trabalho como parte do design original de Deus para a humanidade antes da queda. Adão foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, antes que o pecado corrompesse o trabalho com fadiga e frustração. O céu restaura o propósito original do trabalho. Atividade satisfatória, criativa e significativa, totalmente alinhada com nossas paixões e habilidades únicas. Imagine usar seus talentos sem as limitações da mortalidade, escassez ou competição. Músicos compondo sinfonias que seriam impossíveis com as restrições físicas atuais. Cientistas explorando os vastos mistérios da criação restaurada. Artistas criando obras de beleza transcendente, líderes governando com justiça perfeita, cada pessoa contribuindo de maneiras únicas para a contínua exibição da glória divina. Outro aspecto surpreendente da vida celestial é a natureza do nosso conhecimento e consciência. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo escreve: Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esta passagem não implica onisciência instantânea, como alguns presumem, mas antes uma clareza de percepção e compreensão que é atualmente impossível. A névoa que agora obscurece nossa compreensão será removida. Veremos a realidade com uma vividez e perspectiva que transcende nossa experiência atual. O filósofo cristão J.P. Moreland sugere: no céu experimentaremos uma capacidade intelectual expandida que atualmente é inimaginável. Nossa mente funcionará com clareza, velocidade e compreensão que tornaria nossos maiores gênios parecerem lentos por comparação. E ainda haverá sempre mais para aprender sobre o infinito Deus e sua vasta criação. Esta compreensão do céu como um reino de descoberta contínua transforma completamente como devemos antecipar a eternidade. Em vez de temer o tédio eventual, uma preocupação comum, podemos esperar uma aventura intelectual e espiritual sem fim, explorando as infinitas profundezas da glória, sabedoria e criatividade de Deus. Uma das revelações mais surpreendentes sobre a vida celestial é como estaremos conectados com a história humana e os eventos terrenos. Em Hebreus 12:1, lemos sobre uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca, sugerindo que aqueles que já partiram mantêm algum nível de consciência e interesse nos acontecimentos terrenos. Apocalipse 6, 9 e 10 descreve as almas dos mártires sob o altar, cientes do que acontece na terra e orando por justiça. Esta passagem extraordinária sugere que os santos falecidos não estão em um estado de inconsciência ou desconexão completa do mundo que deixaram para trás. Eles mantêm não apenas memória, mas interesse ativo no desenrolar do plano divino. O que poucos ensinam é o fascinante conceito de comunhão dos santos, a ideia de que existe uma conexão espiritual contínua entre a igreja triunfante, crentes já no céu, e a igreja militante, crentes ainda na terra. Esta doutrina antiga sugere que a barreira entre céu e terra é mais permeável do que geralmente imaginamos. Um manuscrito fragmentário descoberto nas cavernas de Qumran contém um comentário judaico do primeiro século sobre a visão de Isaías do trono celestial, sugerindo que os justos falecidos continuam intercedendo pelos vivos, uma compreensão que ressoa com a descrição bíblica dos santos celestiais conscientes e engajados. O teólogo anglicano N.T. Wright explica: o céu não é um lugar distante, mas uma dimensão diferente da realidade de Deus que atualmente coexiste com nossa realidade terrena. Os que estão no céu estão, em certo sentido, mais próximos da realidade terrena, não mais distantes dela. Esta compreensão transforma profundamente como devemos pensar sobre nossos entes queridos falecidos. A morte não os removeu completamente da história humana em andamento, nem cortou seu interesse no desenrolar do plano redentor de Deus. Como parte da comunidade dos redimidos, eles continuam participando, embora de maneira diferente, da grande narrativa da redenção. Outra revelação extraordinária é que a vida celestial envolverá a experiência de festas e celebrações comunais. Isaías 25:6 descreve um banquete de iguarias escolhidas que Deus preparará para seu povo. Jesus frequentemente descreveu o reino celestial como um grande banquete ou festa de casamento, imagens que comunicam alegria comunitária, celebração e abundância compartilhada. O simbolismo do banquete messiânico permeia as Escrituras, desde Êxodo até Apocalipse. Esta linguagem não é meramente metafórica, mas aponta para uma realidade concreta de comunhão festiva que será parte de nossa experiência celestial. A última refeição de Jesus, com seus discípulos, foi explicitamente conectada à sua futura reunião no reino.
Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. O estudioso judeu-cristão Alfred Edersheim observou em seus escritos históricos que as primeiras comunidades cristãs entendiam a ceia do Senhor não apenas como memorial, mas como antecipação real do grande banquete celestial. Cada celebração eucarística era vista como um vislumbre tangível da festa vindoura. A ideia de que a eternidade incluirá festas, comida e bebida surpreende muitos que foram ensinados a pensar no céu como um reino puramente espiritual. No entanto, a linguagem consistente das Escrituras sugere uma experiência muito mais encarnada e sensorial do que frequentemente imaginamos. Uma realidade onde os prazeres legítimos da criação são não apenas preservados, mas magnificados e aperfeiçoados. Jesus ressurreto comeu peixe com seus discípulos, demonstrando que seu corpo glorificado ainda podia participar dos prazeres físicos da comida. Como notou o teólogo Anthony Hoekema, se Cristo ressurreto podia comer, e se a nova terra incluirá árvores frutíferas como o Apocalipse descreve, parece claro que a experiência de alimentação não será abandonada, mas transformada e elevada. Em um nível mais profundo, estas imagens de banquete comunicam a satisfação completa de todos os nossos anseios legítimos. Como C.S. Lewis belamente expressou: "Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. No céu, todos os desejos justos encontrarão seu verdadeiro e completo cumprimento." Um dos aspectos mais libertadores sobre a vida celestial é a total ausência de pecado e suas consequências devastadoras. Em Apocalipse 21, 27, lemos sobre a Nova Jerusalém. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Esta pureza absoluta significa que viveremos completamente livres da corrupção que agora infecta todas as áreas da existência humana. Para compreender plenamente o significado desta transformação, precisamos considerar como o pecado afeta atualmente nosso funcionamento. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas distorce nossa autopercepção, danifica nossos relacionamentos, corrompe nossas motivações e sabota até nossas melhores intenções. Como Paulo lamentou em Romanos 7,19, "Pois não faço o bem que desejo, mas pratico o mal que não quero fazer." No céu, esta frustração angustiante finalmente terminará. Seremos livres não apenas da presença externa do mal, mas da presença interna da inclinação pecaminosa. O teólogo Jonathan Edwards descreveu esta libertação como perfeita conformidade à mente e vontade de Deus. Um estado onde nossos desejos estarão em perfeita harmonia com o caráter divino. O que raramente é enfatizado é como esta liberdade do pecado transformará nossa experiência interior. A culpa, vergonha, medo, ansiedade, inveja, orgulho, toda a panóplia de emoções negativas que agora minam nossa alegria, estarão completamente ausentes. Em seu lugar, experimentaremos uma serenidade e contentamento que neste mundo conhecemos apenas em breves vislumbres. O psicólogo cristão Dr. Larry Crabb observa: "No céu, seremos finalmente capazes de ser plenamente nós mesmos, as pessoas que Deus nos criou para ser, sem as distorções e defesas desenvolvidas em resposta ao pecado. Experimentaremos uma integração interior e autenticidade que agora podemos apenas imaginar. Esta libertação do pecado não significa que nos tornaremos todos idênticos ou despersonalizados. Paradoxalmente, a remoção das distorções pecaminosas revelará mais plenamente nossa verdadeira individualidade, como C.S. Lewis expressou: "Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais genuinamente nos tornamos nós mesmos." As descobertas arqueológicas dos manuscritos do Mar Morto incluem textos judaicos do primeiro século,
que descrevem o estado final dos justos como um no qual cada pessoa será mais plenamente ela mesma, não menos, cada um refletindo um aspecto único da glória divina que nenhum outro poderia manifestar exatamente da mesma maneira. A libertação do pecado também transformará radicalmente nossas relações interpessoais. Imagine comunidade sem suspeita, comunicação sem mal-entendidos, cooperação sem competição, intimidade sem manipulação. Tais relacionamentos são quase inconcebíveis em nosso mundo caído, mas serão a norma na comunidade celestial. O filósofo Søren Kierkegaard sugeriu que a pureza celestial não será principalmente uma realização negativa, ausência de mal, mas positiva, a capacidade de amar com perfeita integridade e transparência. O oposto do pecado, escreveu ele, não é virtude, mas fé, uma orientação fundamental do coração em confiança total e amor a Deus. Outro aspecto extraordinário da vida celestial será a ausência de tentação. Santiago 1,13 nos lembra que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. No reino celestial, não apenas seremos incapazes de pecar, mas não teremos desejo de pecar. O próprio pensamento de rebelião contra o caráter e propósitos de Deus será completamente alheio à nossa natureza transformada. Estudos teológicos recentes sobre a impecabilidade dos salvos sugerem que esta não será uma restrição imposta externamente à nossa liberdade, mas o resultado da perfeita claridade de visão e alinhamento de desejos. Como agora escolhemos livremente não colocar a mão em fogo por compreendermos perfeitamente suas consequências. No céu, veremos como somos vistos com clareza perfeita que tornará o pecado não meramente indesejável, mas inconcebível. Esta libertação do pecado nos permitirá finalmente desfrutar plenamente de Deus, outros e toda a criação, sem as distorções que agora comprometem até nossas experiências mais sublimes. Como escreveu o teólogo alemão Jürgen Moltmann, no céu, finalmente veremos todas as coisas em sua verdadeira luz, como dons do amor divino destinados a nosso desfrute eterno. Uma das revelações mais profundas sobre a vida celestial é a natureza da adoração que experimentaremos. Apocalipse apresenta visões majestosas de adoração celestial, com multidões cantando, anciãos prostrando-se e criaturas proclamando continuamente a santidade de Deus. No entanto, muitos interpretam erroneamente essas imagens como sugerindo uma eternidade monótona de intermináveis serviços de adoração. O que poucos compreendem é que a adoração bíblica é muito mais abrangente que sessões formais de louvor. A palavra grega para adoração, proskuneo, literalmente significa beijar em direção a, expressando devoção, reverência e alegria na presença de alguém maior. No sentido mais profundo, a adoração é reconhecimento deleitoso da beleza e valor do objeto adorado. A adoração celestial não será uma obrigação interminável, mas a resposta natural e jubilosa de seres transformados que finalmente veem Deus como Ele verdadeiramente é. Como explica o teólogo Harold Best, no céu, a adoração não será uma atividade separada que fazemos ocasionalmente, mas a atmosfera permanente em que vivemos, o próprio ar que respiramos. O que raramente é discutido é como toda a atividade na vida celestial será imbuída desta qualidade adoradora. Trabalho criativo, exploração científica, relacionamentos, celebrações. Tudo será expressão natural de alegria e maravilhamento perante a glória divina. A dicotomia que agora experimentamos entre momentos de adoração e vida normal desaparecerá completamente. Documentos cristãos antigos, como a Didaquê e os escritos de Irineu, sugerem que as primeiras comunidades cristãs entendiam a adoração celestial não como uma interrupção da vida normal, mas como sua plena realização,
a integração perfeita de atividade e contemplação que só experimentamos em raros momentos agora. A adoração celestial também envolverá rememoração, a celebração das poderosas obras salvíficas de Deus através da história. Em Apocalipse 5, os redimidos cantam sobre o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nossa adoração incluirá reconhecimento consciente e grato da custosa redenção que nos trouxe a glória. O que poucos percebem é que esta rememoração provavelmente incluirá não apenas os grandes eventos da história da redenção, mas também as intervenções específicas de Deus em nossas vidas individuais. O Salmo 107 repete o refrão: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. No céu, finalmente veremos o padrão completo do cuidado providencial de Deus que agora apenas vislumbramos. Fascinantemente, a adoração celestial também será surpreendentemente diversa. Apocalipse 7:9 descreve uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando diante do trono. Esta imagem sugere que a diversidade cultural e linguística da humanidade não é eliminada na eternidade, mas preservada e aperfeiçoada. Estudos etnomusicológicos revelam que diferentes culturas expressam adoração através de formas musicais e artísticas vastamente diferentes. A visão bíblica sugere que esta diversidade de expressão não será homogeneizada no céu, mas celebrada como reflexo multifacetado da criatividade divina, uma sinfonia de adoração onde cada voz cultural contribui seu tom distinto. O teólogo James Torrance observa: no céu, cada pessoa e cultura finalmente trará sua contribuição única para a grande sinfonia de adoração, não deixando para trás suas distinções, mas oferecendo-as purificadas e elevadas como dons ao Criador. Outro aspecto extraordinário da adoração celestial será sua natureza participativa. Apocalipse descreve os redimidos não como audiência passiva, mas como participantes ativos, cantores em um coro, reis oferecendo suas coroas, sacerdotes servindo no templo celestial. Esta linguagem comunica envolvimento ativo e criativo, não observação passiva. Como o compositor Leonard Bernstein uma vez observou, a melhor resposta a grandes obras musicais não é aplaudir do lado de fora, mas participar delas. Da mesma forma, nossa resposta à glória divina não será meramente contemplativa, mas profundamente participativa, unindo-nos criativamente à grande sinfonia da criação redimida. Outro aspecto revolucionário da vida celestial, frequentemente negligenciado, é como nossa perspectiva temporal será radicalmente transformada. Em 2 Pedro 3:8, lemos que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esta passagem sugere que a experiência divina do tempo transcende completamente nossas limitações temporais atuais. O que isso significa para a nossa experiência celestial? Teólogos como Wolfhard Pannenberg propõem que no estado glorificado poderemos participar dessa simultaneidade divina, uma experiência de tempo radicalmente diferente da linearidade sequencial que conhecemos agora. Não estaremos simplesmente existindo eternamente dentro do tempo como o conhecemos, mas experimentaremos o tempo de uma maneira completamente transformada. O filósofo cristão William Lane Craig sugere: na eternidade, provavelmente manteremos alguma experiência de sequência e memória, mas sem as limitações de nossa perspectiva temporal atual. Poderemos experimentar o agora eterno de Deus, onde passado, presente e futuro são acessíveis em uma consciência enriquecida.
Esta transformação temporal explicaria como Deus poderia recompensar cada pessoa eternamente sem diferenças de duração. Embora algumas pessoas tenham morrido há milhares de anos e outras morrerão no futuro, a experiência de todos na eternidade não será diminuída pela espera, uma preocupação que surge apenas de nossa perspectiva terrena limitada. Manuscritos recentemente traduzidos da tradição cristã oriental sugerem que os primeiros teólogos bizantinos entendiam o céu como participação na vida eterna de Deus. Não simplesmente vida sem fim, mas vida de uma qualidade completamente transformada, incluindo uma relação radicalmente diferente com o tempo. Mais fascinante ainda é a possibilidade de que no céu nossa relação com o espaço também seja transformada. Paulo descreve nossos corpos ressurretos como espirituais, não significando não físicos, mas corpos físicos perfeitamente responsivos à direção do Espírito. Como demonstrou Jesus após sua ressurreição, tais corpos não estão limitados pelas restrições espaciais normais. Em João 20, Jesus aparece repentinamente em uma sala fechada, sugerindo que os corpos ressurretos podem transcender limitações espaciais normais. Físicos teóricos especulam que nosso universo pode conter mais dimensões que as 3 que normalmente experimentamos. É possível que na ressurreição nos tornemos conscientes dessas dimensões adicionais e capazes de interagir com elas? O matemático e teólogo John Lennox observa: as limitações de nossos corpos e mentes atuais restringem nossa percepção a um pequeno segmento da realidade total. Na ressurreição, essas limitações serão removidas, permitindo uma percepção e experiência vastamente expandidas da criação multidimensional de Deus. A transformação de nossa experiência espaço-temporal também explicaria como o céu pode acomodar bilhões de pessoas ressurretas em corpos físicos reais. Nossa concepção atual de espaço físico limitado simplesmente não se aplicará à Nova Jerusalém da mesma forma que se aplica à nossa realidade atual. Os símbolos numéricos em Apocalipse sugerem essa realidade expandida. A Nova Jerusalém é descrita como um cubo perfeito de 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 quilômetros em cada dimensão. Este simbolismo deliberado evoca o Santo dos Santos no templo, também um cubo perfeito, embora muito menor. A mensagem é clara: o que estava confinado e restrito será vastamente expandido na nova criação. Além disso, a Nova Jerusalém é descrita como tendo muros feitos de pedras preciosas e ruas de ouro transparente. Estas imagens não devem ser interpretadas literalmente como materiais terrestres, mas como linguagem simbólica, comunicando uma realidade de beleza, valor e transparência que transcende nossa experiência material atual. O teólogo Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Bento XVI, escreveu: o céu não é primariamente um lugar, mas um estado. Um modo de existência no qual as limitações criaturas são finalmente superadas através da união perfeita com o divino. O universo ressurreto manterá sua materialidade essencial, mas transformada por sua plena participação na vida divina. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, através das revelações bíblicas sobre a vida no céu, é importante sintetizar as verdades extraordinárias que descobrimos. O céu que Deus preparou para seu povo não é o reino etéreo, vago e potencialmente entediante que muitos imaginam, mas uma realidade vibrante, tangível e infinitamente fascinante que satisfará cada aspecto de nossa humanidade. Apocalipse 21:5 registra a declaração divina que resume todo o propósito celestial. Eis que faço novas todas as coisas. Note que Deus não diz, faço todas as coisas novas, uma substituição completa, mas novas todas as coisas, uma transformação e renovação do que já existe. Esta distinção sutil, mas profunda,
captura a essência da visão bíblica do céu: continuidade transformada, não substituição absoluta. Esta visão de renovação abrangente explica por que o céu incluirá corpos ressurretos glorificados, relacionamentos aperfeiçoados, trabalho significativo, celebrações festivas, descoberta contínua, beleza natural e criatividade cultural. O mesmo Deus que originalmente declarou sua criação muito boa não abandonará seu projeto original, mas o levará à perfeição final para a qual sempre foi destinado. Como explica o teólogo N.T. Wright, a ressurreição e nova criação não são um plano B após o fracasso de um plano A original. São o cumprimento glorioso do propósito original de Deus de compartilhar sua vida transbordante com criaturas feitas à sua imagem. Os místicos cristãos medievais falavam do céu como a visão beatífica, a experiência direta e imediata da glória de Deus. Mas as Escrituras claramente retratam esta visão não como uma fixação estática, mas como um deslumbramento dinâmico e sempre crescente. Como expressou o poeta cristão medieval Dante, no céu seremos eternamente saciados e ainda desejosos, plenamente satisfeitos, mas sempre descobrindo novas profundezas. O que tornará o céu verdadeiramente paradisíaco não é a ausência de atividade, mas a perfeita integração de descanso e engajamento, contemplação e ação, ser e fazer. Como observou Agostinho, nossa vida lá será composta de louvor, mas se apenas louvarmos sem descanso, suportaremos, e se apenas descansarmos sem louvor, seremos indolentes. Por isso, um será feito do outro: louvor eterno sem fadiga, descanso eterno sem indolência. Uma das objeções mais comuns à visão bíblica do céu é o suposto potencial para tédio eventual. Como, perguntam os céticos, poderia qualquer existência, não importa quão maravilhosa inicialmente, evitar se tornar monótona após milhões de anos? Esta objeção fundamentalmente mal compreende a natureza da eternidade e do Deus infinito que a habita. C.S. Lewis abordou brilhantemente esta preocupação. Estas pessoas não percebem que o momento em que dizem "já li isso antes" e passam adiante, a coisa se torna morta para eles. Mas para aqueles que sabem receber, as alegrias renovam-se continuamente. A qualidade essencial do céu é que lá sempre estaremos começando. Na presença de um Deus infinito, cuja criatividade, amor e glória são inesgotáveis, a possibilidade de tédio é literalmente inconcebível. Como poderia uma mente finita algum dia esgotar as profundezas infinitas do conhecimento, beleza e amor divinos? Como poderia a exploração de uma nova criação, projetada por sabedoria infinita, algum dia se tornar rotineira? O poeta William Blake capturou esta verdade quando escreveu sobre ver um mundo em um grão de areia e um céu em uma flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. No céu, esta percepção expandida e enriquecida será nossa experiência constante. Como revelou o místico cristão Julian de Norwich, e vi que realmente, e certamente que antes que Deus fizesse o mundo, ele o amava. E assim que o fez, ele o amou. E por sua infinita bondade, o mundo tem o seu próprio ser na substância do amor. E o mundo será revelado 1 milhar de vezes mais rico para cada alma conhecedora e amante do que agora nos parece. E então nós veremos, no todo, aquilo que agora vemos apenas em parte. Talvez a verdade mais transformadora sobre o céu seja que ele já começou para aqueles em Cristo. Em Efésios 2:6, Paulo declara que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. O tempo verbal aqui é presente, não futuro, indicando uma realidade que já iniciou, embora ainda não esteja plenamente manifestada. Jesus ensinou seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Esta petição não é meramente uma resignação à vontade divina, mas um anseio ativo pela manifestação crescente da realidade celestial na existência presente. Cada ato de amor, justiça, beleza e verdade traz um fragmento do céu à terra agora, e isso nos traz ao convite final. Você não precisa esperar até morrer para começar a experimentar a vida celestial. Você pode começar hoje a viver na luz dessa gloriosa realidade futura. Cada momento de adoração genuína, cada ato de amor sacrificial, cada experiência de beleza criada, cada vislumbre da verdade divina, todos são antecipações tangíveis da realidade celestial. Você gostaria de continuar explorando estes mistérios divinos que podem transformar completamente sua visão da eternidade e dar um propósito completamente novo para sua vida terrena? Então não perca os próximos vídeos aqui no canal Saga Divina. Inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade que estão descobrindo os segredos bíblicos mais profundos que raramente são ensinados nas igrejas convencionais. No próximo vídeo, revelaremos como a música influenciou os milagres de Jesus de maneiras que vão revolucionar sua compreensão do poder divino. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual aspecto da vida celestial mais surpreendeu você e como essa revelação mudou sua perspectiva. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e encorajamento sobre o que nos espera além desta vida. O canal Saga Divina existe para revelar as verdades bíblicas mais profundas que transformarão sua caminhada espiritual. A eternidade está mais próxima e é mais maravilhosa do que você jamais imaginou. E estamos apenas começando a desvendar seus gloriosos mistérios juntos.